16 anos de idade, era aquela menina completamente liberal. Ia pras festinhas, bebia, dançava, curtia, já sabe, né? Era jovem, bonita, tava flor da pele na idade. Até que eu conheci um garoto, que eu não gostava dele não, mas o cara era tão apaixonado comigo, resolvi namorar. Aí você já sabe, né? Namorar com um cara que a gente não gosta, a gente não tem aquele medo de perder. Eu não tava nem aí pra ele, na verdade isso era conveniente pra mim. Ele tinha um bom carro, ele tinha uma boa aparência, tinha um bom emprego, me levava pra comer em lugares bons. Então era cômodo pra mim namorar com ele, já que ele gostava tanto de mim. E eu, né, não tinha medo de perder, eu meti o louco, eu saía, bebia, traía, mas eu traía, mas eu traía. Eu nunca menti tanto na minha vida igual eu menti pra esse cara. E o pior, eu me achava o máximo por fazer isso. Tipo, eu me achava esperta, eu me achava pra frente, eu me achava madura, eu achava, tipo, que eu era a cabeça do negócio. Tipo, a gente escuta tantas histórias que os homens fazem isso com as mulheres, que na hora que eu fiz isso com o homem, eu me achava bam, sabe? E ele, tadinho, sempre que descobria, me perdoava, conversava comigo, ia atrás de mim. Então, assim, aquele negócio, eu já tava tão acostumada com ele me perdoar, que eu não tinha medo de fazer de novo, porque eu sabia que ele ia me perdoar. Eu sabia que ele ia estar ali jogado no meu pé sem eu ter que fazer nada. Entende? Então, ficar com algum cara bonitinho que eu tô querendo pegar aqui e depois voltar pro meu ex era a mesma coisa, entendeu? Não tinha diferença nenhuma. Até que um dia eu saí, nessa saída eu conheci um cara, um garoto. Nossa, que garoto gato, bonito, tipo, meio que eu me apaixonei por ele. Na hora que eu me apaixonei por ele, ele também super encantado comigo, a gente foi se aproximando, foi ficando, ó, eu traindo. Comecei a trair meu namorado, né? Comecei a trair com ele e tal, só que ele não sabia que eu namorava, claro. E aí, a gente ficando, chegou um momento em que eu falei, vou terminar com o meu atual porque eu quero ficar com esse agora, entendeu? E aí eu peguei e terminei meu relacionamento, cheguei nele, terminei tudo. E esse menino sofreu, tadinho, ele sofreu. E eu continuei a minha vida feliz do jeito que eu tava, só que agora eu estava namorando sério. Pra mim, eu estava namorando sério com um novo carinha, né? Só que passaram semanas e o meu atual me conta que ele é um dos mais brothers do meu ex. Tipo, amigos de quase infância, estudaram juntos, fazem aula juntos, tipo, aquela coisa toda. E eu fiquei, tipo, uau, não acredito, meu Deus, onde eu fui me meter, sabe? E o meu ex contou pro meu atual tudo que eu fazia. Só que, cara, quando eu namorava com ele, era outra história. Eu não gostava do meu ex, agora do meu atual eu gostava. Eu tentei explicar isso pra ele. E ele, tipo, sei. Meio que ele pegou as dores do meu ex, entendeu? E a partir dali, meu relacionamento foi só desmoronando. Ele começou a fazer comigo tudo que eu tinha feito com o meu ex. Ele mentia pra mim, ele saía com outras garotas, ele ria da minha cara, ele não tinha medo nenhum de me perder, porque sabia que eu perdoava ele por tudo. E assim, eu já tava cansada, só que eu tava tão apaixonada que eu não conseguia sair daquele relacionamento, sabe? Eu me sentia dependente emocional dele. E aí, eu lembro que eu tava chorando dentro do banheiro, eu tava tão magoada, porque eu tinha descoberto que ele tava com outra garota numa festa, um dia antes, mentiu pra mim, não, um monte de coisa. Recebi uma mensagem no meu WhatsApp, adivinha de quem? Do meu ex. E a mensagem tava escrito: tudo que vai, um dia volta. Espero que você esteja aprendendo. Pum! Minha ficha caiu na hora. Vocês acreditam que eu não tinha me dado conta que tudo que eu tava vivendo, eu tinha feito meu ex passar? Tudo! Exatamente tudo! Tudo! Exatamente tudo que eu estava vivendo no momento, eu tinha feito com o meu ex-namorado. Eu estava colhendo o que eu plantei, entendeu? Então a partir dali foi ótimo ele me mandar aquela mensagem, porque eu parei. E eu falei, cara, você tem toda a razão do mundo. Tudo que vai um dia volta. O que eu fiz? Você nunca merecia o que eu fiz com você, porque gente nenhuma merece tudo isso que eu tô passando. Mas a gente só entende que a gente tá na pior, que a gente faz mal pra alguém quando alguém faz mal pra gente. E então a lei do retorno, ela nunca falha. Ela é invencível, ela é infalível, entendeu? A partir dali, eu saí do meu relacionamento atual, nunca mais falei com meu ex, e eu decidi que eu nunca mais iria brincar com o sentimento dos outros pra ninguém brincar com os meus. Então a lei do retorno, ela é infalível, ela acontece, e a melhor coisa que tem é a gente plantar amor, porque a gente só vai colher amor. Tudo começou quando eu separei. Eu morava em Brasília e decidi voltar pro meu estado no Pará. Só que quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela era muito rígida, ela sempre foi muito rígida. E assim, ela queria me controlar o que eu faço e tal. E poxa, eu já tinha casado, mudado de estado, tendo a minha vida. Eu não conseguia mais ser tratada como uma adolescente, igual a minha mãe gostaria de me tratar. Então, eu fui e decidi morar com umas amigas ali, perto da casa da minha mãe.
Eram 3 amigas e comigo éramos 4. Eu fiquei lá na casa delas, elas disseram que eu podia ficar até arrumar um emprego, até arrumar um lugar, tranquilo. Era época de carnaval. Eu nunca fui muito fã de carnaval, nunca gostei muito, mas como elas estavam muito animadas, elas me animaram e eu acabei indo pro carnaval. E nisso, a gente estava curtindo ali e tal. No meio da festa acontece o que? Eu sou roubada. Levam o meu celular com o único dinheiro que eu tinha dentro. Eu entrei em desespero. Por quê? Porque eu tava entregando currículo por todos os lugares e até para eu arrumar um emprego eu precisava do celular. Como iam entrar em contato comigo? Então eu fiquei meio perdida ali e foi quando as minhas amigas me deram uma solução e me contaram a verdade sobre elas. E me falaram, por que você não faz programa? Ah, eu achei meio bizarro assim na hora, não aceitei de começo, assim, de cara, né? Mas aí elas foram me explicando as experiências delas, contando tal, falaram que era bem rapidinho, que elas tinham uns clientes que eram muito bons e que rapidinho eu ia conseguir. Enfim, com 3 programas eu consegui comprar um celular novo. E foi assim, eu fiz só esses 3 programas e não quis continuar fazendo, até porque eu tava conhecendo um boy, eu tava bem apaixonadinha por ele, às vezes ia dar namoro e tal. E enfim, chegou uma época em que elas decidiram que ia viajar para ir para o interior, que ficava a 600 quilômetros da nossa cidade, para uma boate, né? E elas se arrumaram e foram. E eu não quis ir exatamente porque eu tava nesse boyzinho e tal. E elas sempre me faziam chamada de vídeo, mostrava filmagem e foto lá da boate, mostrava como eu tava feliz, chamava eu pra ir pra lá. E eu não queria ir não. Só que eu e o boyzinho tivemos uma treta, a gente acabou terminando. E eu tava tão na bad que quando elas me ligaram chamando pra ir pra lá, eu decidi ir. Só que eu decidi mais ir pra me divertir e esparecer a minha cabeça do que pra fazer programa. Eu cheguei lá na boate e era tudo muito legal, sabe? Tinha várias amigas, várias pessoas, é claro. A dona me adorou e começou a arrumar lugar pra mim. Eu comecei a ficar lá, comecei a trabalhar lá. Comecei a beber, a curtir, a fazer minhas coisas. E eu bebia muito. Eu amava beber. Eu bebia demais da conta. Aí o que que acontece? Teve um dia que a nossa boate acabou as bebidas que tinha. Então ela fechou mais cedo. Ela fechou bem mais cedo que o normal. E nesse dia, uma amiga que tava lá na boate com a gente convidou a gente pra ir em uma outra boate que tinha ali do lado. Entendeu? E eu peguei e falei, ah, demorou, bora. E foi todo mundo. E a gente foi pra outra boate e tal. E quando eu cheguei lá, a dona da outra boate me amou, me adorou, conversou comigo, me tratou super bem. A gente bebeu a noite inteira. Foi ótimo, 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 ótimo. E quando eu voltei pra minha boate, no outro dia, eu levei uma bronca do tamanho do mundo. Porque a minha chefe falou que eu não poderia ter ido pra outra boate. Mas eu não sabia que eu não podia, que eu era exclusiva. Até porque eu fui pra outra boate pra me divertir. Eu não fui pra lá pra fazer programa, apesar que tinha muitos homens querendo ficar comigo. Mas eu não fiquei com ninguém, eu fui pra me divertir também, curtir, sair um pouco da onde eu tava. E aí ficou um clima meio tenso ali entre nós duas. E foi quando eu resolvi sair da boate, resolvi voltar pra casa. Falei, você quer saber? Eu cansei, já ganhei um dinheirinho aqui mesmo, vou voltar pra casa. Só que aí, quando eu falei pra ela que eu ia voltar pra casa, o que que aconteceu? Ela me veio com a conta. Lembra que eu falei que eu bebia muito? Pois é, veio tudo nas minhas costas, tudo. E cara, eu não tinha dinheiro pra pagar ali. Aí eu pensei, nossa, tô num filme, cara, tô presa. Agora eu vou ter que ficar trabalhando pra pagar a minha chefe e ao mesmo tempo eu vou ter que estar usando o lugar e vou ter que estar pagando o que eu tô usando. Então eu nunca vou sair daqui. Comecei a entrar em desespero e pensar o que eu poderia fazer. E aí eu lembrei de um cara que eu gostava muito dele, ele gostava muito de mim, ele sempre ia lá e ficava só comigo, a gente já tava tendo tipo um lancezinho nós dois. Eu liguei pra ele, contei pra ele a minha situação, contei o que tava acontecendo e ele decidiu pagar minha dívida. A dona da boate ficou pé da vida comigo, ela ficou muito pé da vida comigo, ficou muito brava comigo, sabe? Por eu estar saindo daquele jeito, por ter arrumado alguém com tanta facilidade pra pagar a minha conta, porque a maioria das meninas que estavam ali não conseguem sair daquela situação, porque não é fácil arrumar alguém que vai ali e encara a realidade de pagar a conta de uma pessoa e tirar ela do bordel, né? Ele pagou a minha conta e me levou pra um hotel maravilhoso. A gente dormiu junto, no outro dia ele levou café da manhã pra mim e tal. Só que aí ele deu conta que ele tava sem celular. Ele falou pra mim, eu vou voltar na boate pra pegar o celular e aí mais tarde eu venho e pago a sua conta e você fica aqui de boa. Eu pago a conta e a gente vai ver o que a gente faz, te levo de volta pra casa.
Falei, beleza. Como eu tava muito cansada porque no dia anterior tinha bebido muito, eu dormi até umas 3 da tarde. Eu acordei, tentava falar com ele, não chegava mensagem no telefone. Eu tentava ligar, tava dando caixa de mensagem, eu não sabia o que tinha acontecido. Tomei um banho, me arrumei e as meninas me avisaram que tava rolando uma treta lá na boate com a perca do telefone dele. Aí eu peguei e decidi ir lá nessa boate. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com ele preso. E aí a polícia pegou e me prendeu. Me prendeu porque na hora a mulher falou assim, é ela. Ela roubou ele, foi ela que roubou ele. E ela me acusou que eu tinha roubado o celular do cara que me tirou da boate. E ali naquele interior, a fama era que os policiais, eles prendem as pessoas em troca de dinheiro, né? Porque é mais fácil de tirar dinheiro ali. Cobrou R$2.000 do cara, né? Do hotel lá, falando que ele tinha cometido, não sei, eu nem sei na verdade que crime que é, só sei que ele teve que pagar 2.000. E pra me libertar eles queriam R$300. E eu não tinha R$300, pra mim R$300 era muito dinheiro, né? Eu não sabia o que fazer, pedi pelo amor de Deus pra me dar um tempo, porque eu ia dar um jeito. E não tinha muito pra onde eu correr, porque a cidade era muito pequena. Então eu falei, me acompanhe até a outra boate. Lembra que eu fui beber na boate vizinha e levei uma bronca? Pois é, cheguei lá na boate vizinha. Lembra que eu contei que a dona dessa boate gostou muito de mim? Então, expliquei pra ela a minha situação, contei pra ela o que tinha acontecido, ela me deu os R$300, peguei os R$300, paguei o policial, voltei no hotel, peguei tudo que era meu, não fiz o check-out, até porque não era no meu nome, eu não tinha dinheiro pra pagar, deixei ali normal. E voltei lá pra boate vizinha, né, da concorrente. Ela me arrumou um lugar, aí ela me arrumou roupa de cama, me arrumou tudo direitinho e eu comecei a trabalhar naquela boate. Quando deu mais tarde, quem que me aparece lá? O cara, né, que tinha pagado pra me tirar. Eu falei pra ele, poxa, você sumiu, eu não sabia o que tinha acontecido, eu não sabia se eu ia ficar preso ou não sabia como te ajudava. Ele falou, não, eu consegui pagar a dívida com o policial e eu voltei no hotel pra te buscar. Por que você não ficou no hotel me esperando? Eu falei, cara, me ligaram, falaram que você tava preso. Eu entrei em desespero, fui saber o que tinha acontecido. Também fui presa. Contei pra ele todo o rolê, que eu tive que pagar R$300, que foi a mulher que me deu dinheiro. E enfim, ele falou, bom, mas vamos embora? Eu falei, vamos embora. Só que ali na onde ele tava, parece que ele era proibido de ir ali. Ele tinha rixa com a dona da boate que eu tava. E a dona da boate que eu tava, ela era muito maravilhosa comigo, sabe? Ela arrumava meu cabelo, ela fazia minha unha, ela me dava de tudo que eu precisava. O pouquinho de tempo que eu fiquei ali, eu fui extremamente bem tratada. E quando eu falei que eu ia embora com ele, ela falou, vai, mas você sabe que ele é casado? Aí aquilo já me deu um baque. Foi casado. E ali todas as mulheres começaram a falar mal dele pra mim. Começaram a falar mal dele, começaram a falar mal dele. Falaram tão mal dele que conseguiram me convencer de ficar na boate e não ir embora com esse cara. E ele simplesmente falou, então tá bom, se é isso que você quer, então fica. E como ele era proibido de frequentar a nossa boate, a mulher falou, olha, eu deixo ele frequentar aqui como cliente, mas mais que isso, não. E aí, por conta de todo mundo começar a falar mal dele, eu que não quis mais envolver com ele. Eu não quis mais nada com esse cara. E aí ele falou, não, então beleza. Simplesmente ele sumiu do mapa e eu nunca mais encontrei esse cara. E ali eu fiquei na boate. Como eu era uma mulher que eu gostava de conversar e eu bebia muito, eu comecei a ser a pessoa que mais ganhava dinheiro dentro da boate. Por quê? Porque além de eu fazer os clientes irem pra lá gastar com as garotas, eu fazia os clientes gastar muito com bebida. Então eu sempre me destacava no meio de todas as meninas. Nós éramos 10 mulheres. E das 10 mulheres, como eu sempre estava no destaque, eu ganhei o cargo de gerente lá do bordel. E passei a ser a gerente. E assim, comecei a fazer tudo ali. Acabou que eu peguei um cargo tão grande que eu cuidava da administração, da gerência, da organização, dos cuidados. Eu comecei a cuidar tanto que às vezes eu fazia programa, porque eu não tinha nem tempo pra fazer programa mais. E eu comecei a ficar viciada em dinheiro, sabe? E eu, era bebendo, era curtindo, era fazendo isso, era fazendo aquilo, era fazendo isso, era fazendo... Cara, foi fazendo tanto, eu fui juntando muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Fiquei ali por 7 anos. 7 anos sendo gerente do bordel. 7 anos. Eu não tava mais aguentando aquela situação. Porque era muita inveja, era muita intriga, era muito mimimi, era uma querendo ganhar em cima da outra, era uma querendo passar a perna na outra, era uma acusando a outra. Eu já tava cansada daquela vida. Eu queria ter uma vida normal agora, eu queria voltar pra minha vida normal, eu queria sair daquela situação. Como eu já tinha ganhado muito dinheiro e já estava na administração da boate, eu consegui, graças a Deus, falar assim, não quero mais e não tem nenhuma dívida para pagar lá dentro.
Por quê? Porque eu já tinha cumprido mais que a minha obrigação lá dentro. No final, quase eles que me deviam do que eu dever a eles. Entendeu? Aí a gerente, a dona do bordel falou pra mim, não, pelo amor de Deus, só fica no final do ano pra me ajudar, esse final do ano é tão corrido e tal, fica aqui, aí você pode ir embora. Então tá bom. Cumpri os meus 30 dias lá, que eu tinha que cumprir, e decidi ir embora. Graças a Deus saí do bordel muito bem de situação, saí de cabeça erguida pra renovar a minha vida e começar do zero. E aí eu conheci um cara que ele também, né, ele sabia do que eu era, ele sabia ali das mulheres que frequentavam ali, ele era um caminhoneiro. Fui embora com esse caminhoneiro. E aí é onde vem a segunda parte da minha história, que em resumo, a gente ficou junto, só que aí aos poucos a família dele, o irmão dele, descobriu que eu era garota de programa antes de estar com ele. Quando o meu marido saía pra viajar, que a gente morava de aluguel, ele saía pra viajar, o irmão dele começou a dar em cima de mim, eu não sabia como reagir, porque eu sabia que de certa forma eu não queria colocar irmão contra irmão, ainda mais por conta de mulher, não queria estar no meio dessa situação. Contei pra minha sogra disse que ia conversar com o filho dela, mas pra eu não contar pro meu marido, pra não atrapalhar o nosso relacionamento. E também tinha a ex dele, que implicava demais comigo, fazia chantagem, falava várias coisas. Ele tinha uma casa que estava alugada, e eu falei, desocupa essa casa pra gente morar dentro dela. E ele disse, tá bom, eu vou desocupar a casa. E não desocupava, e não tinha o dinheiro do aluguel também, e eu não sabia o que estava acontecendo. Até que uma sobrinha dele me contou que o dinheiro do aluguel dessa casa estava indo pra ex-mulher dele, sabe? Eu fiquei muito pé da vida, eu chutei o pau da barraca, peguei tudo que era meu. Quando ele chegou, ele foi me buscar no hotel que eu tava. E aí ele foi lá na casa de aluguel, falou que a partir de agora quem ia receber aquele aluguel era eu e não a ex-mulher dele, sabe? Aí ele me levou pra uma viagem. Nessa viagem eu contei pra ele do irmão dele e ele ficou muito furioso. E o que eu ouvi? Se meu irmão tá dando em cima de você, é porque alguma coisa você tá fazendo. Ele não ia dar em cima de você do nada, né? Você tá sendo ousada, você tá se oferecendo pra ele. Ah, cara, tudo que eu menos precisava ouvir era isso. Aí ele ligou pra mãe dele pra conversar com a mãe dele. Sabe o que a mãe dele fez? A mãe dele deixou eu como a culpada, mesmo ela sabendo que não era. Ela deixou eu como a causadora de todo esse atrito. E o nosso relacionamento começou a ir de mal a pior. Decidi pra ele que eu não ia mais ficar com ele, que eu ia embora. E foi quando ele disse que não era pra ir embora e pediu mais uma chance. Tirou os inquilinos da casa, a gente mudou, mobiliou, tivemos uma casa linda, maravilhosa. Só que o nosso relacionamento foi indo de mal a pior, porque o povo me julgava, o povo falava das minhas roupas, o povo criava fofoca sobre mim, o povo inventava mentira, e eu não tava mais aguentando viver dentro dessa situação. Então eu, como muito dona de mim mesma, muito dona do meu nariz e da minha vida, decidi que não ia continuar naquele relacionamento, porque ele não me defendia também. Se ele fosse uma pessoa que se impusesse, falasse assim, não é pra falar da minha mulher, se vocês continuarem falando da minha mulher, a gente não vai continuar junto. Então eu me sentia muito ameaçada na família dele e ainda sem a defesa dele. Então pra que eu ia continuar naquele ambiente? Resolvi ligar pra uma amiga e fui trabalhar em um bar. Mas era um bar sem ser boate mesmo. Fui trabalhar de barman nesse bar. E ali, servindo uma bebida pra um rapaz, conheci ele, a gente começou a conversar, começamos a gostar, começamos a namorar e nos casamos. Hoje eu sou bem respeitada, do jeito que eu mereço ser respeitada. Sou muito bem tratada, sabe? Do jeito que eu mereço ser tratada. Não é porque um dia eu fui garota de programa, porque eu fui gerente de um bordel, que eu mereço ser desrespeitada. Até porque eu nunca ultrapassei o limite de ninguém. Eu sempre fui uma pessoa que respeitei o outro e eu também mereço respeito. Sou feliz como eu sou, agradeço pela minha vida. Não tenho vergonha do meu passado. Foram escolhas que eu tive. A minha mãe sempre soube, né? Voltando na minha manhinha rígida, ela sempre soube, ela nunca foi feliz com essas atitudes minhas, em saber onde eu trabalhava e o que eu fazia, mas também sabia que eu era dona o suficiente do meu nariz para tomar as decisões que eu queria tomar. Hoje, graças a Deus, eu tô muito feliz, minha mãe tá muito feliz com toda a nossa história e fica de exemplo para muitas pessoas que vão pela cabeça de amigas. Eu me destaquei. Eu consegui virar gerente, mas tem mulheres que até hoje vivem dentro de bordéis, sofrem dentro de bordéis, não conseguem pagar as dívidas dos bordéis e são escravas disso. E era praticamente o que eu ia ter me tornado se eu não tivesse virado gerente para ter saído dessa situação. Então fiquem ligadinhos, cuidado com as más influências. Por quê? Porque o dinheiro que vem fácil, ele também vai fácil. E você se coloca em situação que depois você não consegue mais sair.